Oi de novo, gente, tudo bem? Vamos resolver mais alguns exercícios aí envolvendo regras de 3 simples e composta? Então acompanhe comigo, por favor, na sua apostila 2, na página 177, o exercício número 4, para a gente fechar as atividades de sala. É um exercício do Enem, olha lá. Uma indústria tem reservatório de água para 900 metros cúbicos. Já vou copiar aqui. 900 metros cúbicos é o volume do reservatório. Volume. Na verdade é o contrário, né? Volume em metros cúbicos. Tá. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. 6 ralos. 6 unidades de ralos, não ralor, ralos, vou deixar assim. E dura 6 horas quando o reservatório está cheio. 6 horas. Beleza. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Então, a capacidade nova é 500 metros cúbicos e o escoamento da água deve ser realizado em apenas 4 horas. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. Por ralos idênticos, vamos entender que eles têm que ter o mesmo desenho, o mesmo formato, a mesma vazão de água, tem que ter o mesmo encanamento, etc. Porque você poderia trocar por ralos menores, né, por exemplo, mas são iguais. A quantidade de ralos do novo reservatório deve ser igual a quantos ralos a gente vai precisar de usar agora, quantos ralos X, para escoar do jeito que ele pediu. Então vamos lá? Vamos pensar aqui, ó. Na verdade, turma, horas, na verdade não é grandeza. A grandeza é tempo medido em horas, né? Mas vamos lá, vamos pensar. Então, isso aqui é um exercício envolvendo 3 grandezas, é um exercício de regra de 3 composta, como o último que nós fizemos agora há pouco. Para a gente resolver um exercício como esse, a gente começa copiando a principal coluna separada. A principal coluna para mim aqui hoje vai ser essa daqui, ó. A coluna dos ralos. Então, eu vou anotar aqui. 6 está para x, assim como. Agora eu vou decidir se as outras vão ser copiadas do mesmo jeito, ou se vão do mesmo jeito como estão, ou se eu copio elas invertidas. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos começar comparando o volume com os ralos. Ó, o volume do reservatório e a quantidade de ralos. Gente, não precisa se ater, não precisa ficar atento aos números do enunciado, ó. Esqueça os números que estão ali. A gente está pensando no volume de um reservatório e na quantidade de ralos para escoar a água dele. Esquece o tempo, ignora o tempo. Vou fazer até assim com o tempo, ó. Ignora o tempo. Você nem vai ver. Imagina que o exercício fosse só volume e ralos. Se a gente aumentar o volume do reservatório, a gente precisa de aumentar o número de ralos para manter a mesma vazão de escoamento ali, para sair a água no mesmo tempo, etc, etc. Quanto maior o volume, maior a quantidade de água. Nesse exercício, a gente vê que o volume diminuiu. Se você tem um reservatório com volume menor, ou seja, um reservatório menor, né, o tamanho do reservatório é menor, então você não precisa de usar tantos ralos, você pode usar menos ralos. De qualquer forma, se você da maneira que você quiser pensar, seguindo os números, diminuiu o volume, então eu preciso de menos ralos. Ou se você esquecer os números, pensar só nas grandezas. Quanto maior o volume, mais ralos eu preciso. De qualquer maneira, você vai perceber que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, você já sabe, você vai copiar essa coluna diretamente como ela estava na proporção. 900 está para 500. Agora vamos comparar com a outra. Ignora ali, vamos pensar. A gente tem aqui os ralos e o tempo necessário. Se você quiser que a água escoe num tempo menor, se você quiser que toda a água do reservatório esvazie mais rápido, você tem que pôr mais ralos. Quanto mais ralos você tiver, mais rápido ele esvazia. Ou seja, quanto mais ralos você tiver, menos horas são necessárias para esvaziar esse reservatório.
Você também pode pensar ao contrário, você não precisa nem seguir essa ordem. O que acontece com o tempo, o que vai acontecer com os ralos. Se você tiver mais ralos, o tempo é menor. Se você tiver poucos ralos, demora mais, o tempo é maior para você escoar o volume todo desse reservatório. De qualquer maneira que você pensar, pela sua experiência de vida, você vai acabar concluindo que a quantidade de ralos e o tempo para esvaziar o reservatório são grandezas inversamente proporcionais. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, ao invés de copiar a fração diretamente como ela está, você vai copiar grandezas inversamente proporcionais, grandezas inversas. Você copia a fração invertida. Ao invés de copiar 6 por 4, nós vamos invertê-la e escrever 4 por 6. Como já tem o igual na conta, você vai botar um vezes aqui e agora é só fazer a continha. Ó. 0 simplifica com 0, 0 com 0 de novo. Se você quiser, você já podia ter simplificado até lá em cima. Dá para simplificar mais? Dá. 4 e 6 dá para dividir por 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Ainda dá para dividir 9 por 3. 9 por 3 dá 3. Acabou. Então, o que é que sobrou? Vamos copiar para ver o que é que sobrou. Em cima sobrou 6 está para x, assim como, olha lá em cima que maravilha, 3 vezes 2 é 6 de novo. Está para, lá embaixo só sobrou o número 5, né? Que aqui simplificou, deu 1. Né? Quando a gente fez o 9 e o 3 por 3, deu 1. 5 vezes 1 dá 5. Não precisa nem de fazer regra de 3 aqui, né, gente? Fazer a multiplicação cruzada. Ó, 6 com 6 vai embora, sobra que o x é 5. Se você quiser insistir mesmo assim, ó, 6 vezes x vão dar 6x. 6 vezes 5, 30. Então, o número x é 30 dividido por 6. 5 ralos são necessários para escoar a água desse novo reservatório. Letra C. Vamos seguindo. Eu trouxe aqui alguns exercícios da tarefa, então eu vou pedir para você fazer o seguinte: terminamos os de sala, pausa o vídeo, vai fazer a tarefa, anota o minuto que você parou, vai fazer a tarefa, a hora que você terminar a tarefa, aí você continua assistindo o vídeo para você ver os exercícios que eu deixei aqui já resolvidos, para você conferir, ok? Vamos lá? Eu selecionei da tarefa mínima, começando pelo exercício número 5, que é um exercício envolvendo escalas. Ó. Uma cidade está localizada a 5 centímetros de outra, medido sobre um mapa de escala 1 para 200 mil. Então, a escala do mapa é 1 para 200 mil. Isso significa o quê? Você lembra da última aula? Que cada 1 centímetro no mapa equivalem a 200 mil centímetros na medida real. 1 centímetro vale 200 mil centímetros. Tá. Aí ele disse que a distância no mapa entre as cidades é de 5 centímetros. Quer ver o que ele vai pedir? Desprezando as distorções normais de uma projeção, marque a opção que indica a distância real. Qual que é a distância real? Muito bem. Para a gente sair com a resposta mais rápido, gente, vamos fazer assim. Ao invés de escrever que a escala é 1 centímetro para 200 mil centímetros, vamos escrever que é 1 centímetro para... Vamos passar isso daqui para quilômetros? Vamos lembrar, ó, centímetros. A própria palavra fala 100. Você tira 2 zeros, que é o 100, e ao invés de aparecer em centímetros, tirou o 100, virou metros. 2.000 metros são 2K. 2.000 é 2K, 2K metros, 2 quilômetros. Então, 200 mil centímetros são... Tira de novo, ó, 2 zerinhos, você corta o centímetro, então ficou 2.000 metros. 2.000 metros, a gente corta 3 zerinhos e vira o K, né? O K das redes sociais, o K do KM, 2 quilômetros. Como a gente tem centímetro em cima de centímetro, e aqui a resposta vai ficar quilômetro embaixo de quilômetro. Fazendo uma multiplicação cruzada rapidinho, ó, 1 vezes x dá x, 5 vezes 2, 10. 10 quilômetros é a distância real entre essas duas cidades. Letra C. Bom, esse aqui foi o número 5. Agora eu vou pedir para você tentar resolver sozinho
ou sozinha, o 6, o 7, o 8, o 9. A hora que você terminar de resolver o 10, aí você acompanha a resolução dele aqui, como próximo exercício. A figura mostra duas roldanas circulares ligadas por uma correia. Roldana, gente, é aquele negocinho que roda e a correia é a fita que liga as duas, vamos dizer assim. A roldana maior, com um raio de 12 centímetros, então o raio dessa daqui é 12 centímetros, gira fazendo 100 rotações por minuto. Então ela faz uma rotação aqui, ela gira fazendo 100 rotações por minuto. Tá, e a função da correia é fazer a roldana menor girar. Então, à medida que essa gira, ela vai fazendo com que a correia gire e provoque um giro também na roldana menor aqui. Para que a roldana menor faça, ele quer que a roldana menor gire aqui, ó, 150 rotações por minuto. O seu raio deve ser, qual que é o raio aqui dela? Bom, acho que você já consegue perceber quais são as grandezas envolvidas. As grandezas são o raio, medido em centímetro, o raio da roldana em centímetro e a velocidade de rotação. Vou colocar assim, velocidade, rotação, que são rotações por minuto. Se a roldana maior tem 12 centímetros de raio, então ela gira 100 RPM, 100 rotações por minuto. Qual deve ser o raio da pequena para que ela gire 150 rotações por minuto? Muito bem. Agora é aquela questão que vem da sua experiência de vida. Se você já andou de bicicleta, talvez você se lembre que, se isso aqui fosse uma bicicleta, aqui seriam as coroas. Essa daqui seria a coroa do pedal da bicicleta, aqui ó, um para cima, o outro aqui para trás, né? E essa daqui ficaria na roda. Por quê? Por que que uma é grande e a outra pequena? Porque quanto mais você gira a maior, mais rápido ainda gira a menor. A relação delas, a velocidade de rotação, é como se fosse a distância e o tempo. Se você quiser uma velocidade maior, você tem que usar um raio menor. É como eu estava comparando aqui. Por exemplo, se você fosse daqui para São Paulo numa certa velocidade, se você dobra essa velocidade, o tempo se reduz. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Para você aumentar a velocidade de giro, você tem que diminuir o tamanho do raio. Então, essas grandezas aqui são inversamente proporcionais, pois quanto maior a roldana, menor é a sua velocidade. Então, se você quiser que uma roldana menor tenha mais velocidade, você vai ter que inverter a situação, né? Quanto maior o raio, menor é a velocidade e vice-versa. Então, nesse caso, se você vai diminuir o raio, a rotação aumenta, por isso a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente copia uma das colunas, eu copio a da letra, e copia a outra invertida, para fazer jus ao nome, inversamente proporcional. Então, você copia 150 dividido por 100. Corta esse zero com esse, dá para dividir por 5 ainda, mas estou com preguiça. 15 vezes x, 15x, igual a 12 vezes 10, 120. Então, o número x, que é o tamanho do raio da pequena, vai ser 120 dividido por 5. 120 dividido por 5 dá 24. Mas isso se você resolver dividir por 5, né, gente? Você tem que dividir por 15, professor cabeçudo. Dividiu por 15, dá 8. Ah, agora sim. 8 centímetros, que é a resposta da letra A. Muito obrigado aí pela sua compreensão com as loucuras desse professor em quarentena. Vamos para mais um. Temos aqui o número 11. Em um laboratório de química trabalham 15 químicos
e produzem em 8 horas de trabalho, 8 horas de trabalho diário, 8 horas por dia, eles produzem 240 frascos de uma certa substância. Quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos da mesma substância com 10 horas de trabalho por dia? Então, agora é aquela hora, hein, gente? Pausa, resolve, depois você volta para conferir a resolução. Vamos pensar aqui, ó. Regra de 3 composta, porque tem 3 colunas. A gente copia a coluna da letra e pensa se as demais serão copiadas ou se serão copiadas como estão ou de maneira inversa. Vamos comparar essas duas grandezas aqui, ó. Químicos e horas por dia. Químicos são os funcionários ali que estão produzindo, né? Se você tiver mais químicos produzindo, mais químicos trabalhando, eles produzirão a mesma quantidade de frascos em menos horas por dia. Ou, se você seguir a tabela, se você tem químicos ali trabalhando mais horas por dia, você pode diminuir o número de funcionários, já que eles estão trabalhando mais horas por dia para manter a mesma quantidade de frascos. Então você ignora isso daqui e pensa. Se você aumentou o número de horas por dia, você pode diminuir o número de químicos trabalhando para você. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Por isso, a gente copia esta coluna aqui de maneira invertida. Então, estou fazendo um desenho aqui para você entender que eu estou invertendo, hein, gente? Vixe. Opa! Essa coluna aqui, vamos lá. Essa daqui eu copiei. Agora, essa daqui eu vou inverter. Vixe. Inverteu. 10 por 8. Tá, agora a gente ignora essa coluna aqui e vamos comparar os químicos com os frascos que eles produzem. Turma, se você quer que quer que os químicos produzam mais frascos, você precisa de ter mais químicos trabalhando para você. Quanto mais químicos você tiver, mais frascos eles produzirão para a firma, para a empresa. Então, as grandezas químicos e frascos são grandezas diretamente proporcionais. Você copia diretamente como está. 240 dividido por 600. Como já tem o igual ali na frente, agora a gente multiplica e faz a continha. Esse zero simplifica com esse, o zero de cá simplifica com o de cá. Eu posso fazer ainda 24 dividido por 8, que dá 3. E se eu quiser, eu posso até simplificar mais, mas eu vou deixar desse jeito, ó. 15 está para x, assim como aqui em cima só sobrou o 3, aqui embaixo só sobrou o 6. Dá para simplificar mais, hein, gente? 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, a proporção final vai ficar 15 está para x, assim como 1 está para 2. Multiplicou cruzado, 1 vezes x dá x, 2 vezes 15, 30. Então, o número de químicos que você vai precisar contratar são X químicos. Desculpa, contratar não, né? Você já tem 15. Então, você tem que ter 30 químicos, a quantidade nova. 30 é a nova. Então, se você quisesse, se a pergunta fosse quantos químicos precisam ser contratados, você já tem 15, precisa de 30, você teria que contratar mais 15. Mas como aqui a pergunta foi quantos químicos são necessários, a gente responde que são necessários 30 químicos. Fechou. Agora vamos para um nível hard aqui, número 14. Número 14 diz assim, ó, três pedreiros constroem 150 metros de muro com 3 metros de altura em 5 dias, trabalhando 10 horas por dia. Meu Deus! Que bela regra de 3 aqui que a gente vai ter, hein? Quantos dias X serão necessários para que 5 pedreiros construam 240 metros de muro com 1,5 m de altura, trabalhando 8 horas por dia? Que maravilha de regra de 3 composta, hein? Regra de 3 composta, a gente pega a coluna principal, copia lá na frente. 5 está para x. Vou copiar com bastante espaço aqui para poder copiar as outras.
Agora a gente vai comparando duas a duas com essa que nós acabamos de copiar. Vamos, por exemplo, comparar pedreiros com dias. Turma, pedreiros e dias. Eu vou anotar aqui embaixo, ó. Tá. Qual que é a relação dos pedreiros com o número de dias? Se você tiver mais pedreiros trabalhando para você, você acha que eles vão fazer o mesmo serviço em mais dias ou em menos dias? Bom, se você tiver mais pessoas trabalhando, elas provavelmente vão terminar o serviço em menos dias. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, pois se aumenta o número de pedreiros, diminui a quantidade de dias para terminar o serviço. Grandezas inversamente proporcionais, você copia essa coluna invertida, 5 por 3. Agora vamos ver essa próxima aqui, ó, um muro, metros de muro. Vamos comparar então os metros de muro com os dias. Ô, gente, se você tem mais metros de muros, ó, se a quantidade de muro aumentou, o tamanho do muro é maior, você vai precisar de mais dias para construí-lo. Quanto maior o muro, mais dias você demora para construí-lo. Significa que essa grandeza é diretamente proporcional com a outra. Diretamente proporcional, você copia diretamente como está. Então, essa daqui você vai copiar 150 por 240. Tá, agora vamos ver a outra, ó. A altura do muro em relação ao número de dias. Bom, acho que o raciocínio é o mesmo, né, gente? Se aumenta a altura do muro, quanto mais alto o muro, mais tempo você vai demorar para construí-lo. Então, essa grandeza é diretamente proporcional à grandeza dias. Quanto maior a altura, maior o número de dias. Se diminui a altura do muro, diminui o número de dias também. De qualquer maneira que você pensar, você vai acabar concluindo que a altura é diretamente proporcional, você copia diretamente como está, 3 para 1,5. Agora, por último, a última coluna, finalmente, a última coluna aqui, just, para a gente comparar, então, o número de funcionários, o número de dias, perdão, com... Vai, caneta, funciona a caneta. Eita! O número de horas por dia com a quantidade de dias trabalhados. Gente, olha no que nós temos aqui. A quantidade de horas por dia diminuiu. Se você bota os funcionários para trabalhar menos horas por dia, eles vão terminar o serviço em mais dias, porque eles estão trabalhando menos cada dia, né? E vice-versa. Se você pensar aqui, ó, se você aumentar o número de horas por dia, como eles estão trabalhando mais todo dia, eles vão terminar em menos dia a mesma obra. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Por isso, essa coluna você vai copiar invertida. 8 por 10. Agora, a gente multiplica todas essas frações aqui. Efetuando a continha, a gente finaliza tudo. Veja só. Vamos ver o que dá para simplificar? 0 com 0, vai embora. O que mais? Aqui, ó, 3 por 3, vai embora também, dá 1. Dá para simplificar mais, hein, ó. 1,5 vezes 10 dá 15. Com o 15 que está ali em cima, simplifica também. Simplifica todos esses caras. Dá para simplificar mais? Dá sim, ó. Por enquanto a gente está com 5 está para x, assim como do outro lado, 5 vezes. Lá em cima tem 8 e aqui embaixo só sobrou o 24. Mas dá para simplificar, 24 por 8 dá 3 e aqui dá 1. Então, a gente fica com 5 está para x, assim como 5 vezes 1, que é 5, está para 3. Não tem nem que multiplicar cruzado, né, gente? 5 dividido por quem vai dar 5 dividido por 3? 3, né? 3 dias. Claro que se você quiser aqui, você ainda pode multiplicar cruzado, mas aqui eu já fiz direto. Então, a resposta certa é 3 dias. Gente, para não passar muito tempo aí do tempo de vídeo, eu vou fechar por aqui e vou pedir que, se você achou esses exercícios da tarefa mínima não tão desafiadores, vai encarar os dos avançados, aí dos aprofundamentos, que aí tem uns exercícios bem complicadinhos de resolver, tá? E os exercícios da série Enem também, se você quiser, pode ficar à vontade para fazer. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua compreensão e pela sua insistência em continuar dando audiência para esse
professorzinho que está aqui tentando te explicar alguma coisa através desse vídeo. A gente se vê na próxima semana quando a gente vai falar de porcentagem. Olha que assunto maravilhoso. Tchau!